pessoal! Vamos a mais uma super matéria elaborada por nossa equipe, confira aí. A matéria hoje é para falarmos sobre a Lei Maria da Penha. E nada melhor do que isso, entender antes todo o contexto que veio deste movimento no Brasil, encabeçado por feministas, que aproveitaram-se de um caso, para radicalizar essa ideologia por aqui. Você vai ver entrevista feita pela advogada Jamile, com o Marco Antônio Heredia Viveiros, marido da Maria da Penha na época. Afinal você já ouviu direito, o outro lado da história? Ou acredita só no que uma certa emissora coloca na sua cabeça? Exatamente essa que encabeça formas de desconstruir a família. Primeiro vamos entender melhor o feminismo, e a ligação da lei. Ao longo desses anos, a Lei Maria da Penha passou por diversas transformações, e adquiriu mutações com diversas leis que, segundo dizem, é para proteger as mulheres. Mas de que? Por quê? Se o sistema judiciário já atende todos os casos de forma igual, porque a mulher precisa de algo tão específico e diferente? A resposta vem porque o feminismo jogou todas essas falácias para colocar o homem como um agressor, um inimigo da mulher. Desta forma abriu espaço para fomentar a ideologia feminista e colocou a mulher como empoderada, num pedestal, que precisa ser livre para fazer o que quer. A pergunta que fazemos é: livre do quê? Parece que é uma forma de permissão para praticar fornicação, libertinagem e destruir a família. E assim aos longos destes 18 anos, a lei tornou-se uma ferramenta de ataque, que as mulheres são treinadas a usarem contra os homens. A que ponto chegou? Tanto é, que virou debate em igrejas, com padres, pastores, comentado que o feminismo não é cristão, e está afastando o homem da mulher. Essa atitude da mulher é toda equivocada. Homem e mulher não foram feitos para competir entre si. O que estas últimas 2 décadas fizeram foi criar um monte de mães solteiras, destruição da família, mulheres em estado comportamental desequilibrado, criação de homens frouxos, totalmente afeminado. Ou seja, inversão de valores. Segundo o Criador, Deus fez homem e fez mulher, seres diferentes, papéis diferentes, porém complementares, lembrando que mulher trabalha desde o tempo antigo. Porém suas funções hormonais, temperamentais, pedindo outra conduta na família. Veja estes vídeos de exemplo, ficaram famosos pelo Brasil, são apenas alguns, dentre milhares que se acumulam diariamente neste mundo moderno e feminista. Responda, por favor! Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Atenção, novas informações sobre uma imagem que chamou a atenção. Um agente de trânsito, ele parou uma moto com 2 moças. E as moças que estavam na moto agrediram o agente de trânsito. Você chegou a ver essa imagem? O agente de trânsito está tentando pegar a chave da moto. E as 2 que estavam na moto, quando souberam que a moto ia ser apreendida, elas partiram para cima do agente de trânsito. Olha só, a pessoa que estava pilotando, a moça que estava pilotando e a garupa. E elas não gostaram quando o agente disse que elas seriam multadas e a moto guinchada. E aí elas partiram para cima. Bem, nessa confusão, essa motorista é agredida, como nós podemos acompanhar nestas imagens. Veja que várias pessoas vão para cima desta mulher. É uma comerciante de 32 anos, ela leva tapas, o cabelo dela é puxado e ela consegue entrar no carro. De repente, as luzes do veículo se acendem. E olha só, o veículo vai para frente um pouco e em seguida volta de ré e a situação. Várias pessoas são atropeladas.
Como se não bastasse, o automóvel volta mais uma vez, acaba atingindo os outros 2 carros que estavam no estacionamento e mais uma vez volta para trás. Nesse momento, um homem consegue retirar uma criança que está no banco do passageiro. É a filha dessa comerciante, uma menininha de apenas 7 anos de idade. Você está gostando desta matéria? Que tal dar um joinha neste vídeo? E se não é inscrito, aproveite para se inscrever, assim você colabora com o nosso trabalho. Vamos continuar a reportagem. O que vemos com o feminismo, e a mulher tomando testosterona, tentando ficar forte igual homem, tanto na aparência, como trejeitos, tornando-se um monstrengo. Voltando à Lei Maria da Penha, veja o que diz as próprias mulheres que atuam nestes casos. Mais de 80% das denúncias são falsas acusações. Delegadas, psicólogas, advogadas, relatam que a mulher passou a se tornar muito mais mentirosa, raivosa e manipuladora. E por que a emissora não mostra isso na TV? Porque esconde esses dados. Se tem tantas denúncias de feminicídio, é porque a sua grande maioria é pura mentira, e pior, gastam o judiciário, sem serem processadas por calúnia. Tem outros casos, muito bem orquestrado, que o feminismo tenta atuar, tudo encabeçado pela emissora de televisão, que de forma misteriosa, rapidamente passa a virar notícia da mulher sendo vítima, e sem ouvir o outro lado. A pergunta a ser feita: quem financia esse movimento no mundo? Em outros países, também tem crescido o feminismo, cada um entrando conforme sua cultura e oportunismo judicial. Aqui no Brasil, claramente tomou forma e velocidade, como a Lei Maria da Penha. Entendeu? Mais curioso ainda, é quantos livros vendidos, e lucro gerado em cima desse movimento. Onde a mesma emissora lucra, fabricando e divulgando conteúdo que não agregam nada de bom na família brasileira cristã. Como o caso da pastora Flor de Lis e Suzane von Richthofen. Agora deixo a entrevista, feita pela advogada Jamile Wenceslau, no canal do YouTube dela. Tem muito conteúdo interessante sobre casos de abuso feminino. Confere lá depois. E pra gente aqui é uma honra recebê-lo, né? Ele veio direto do Nordeste, está aqui em São Paulo, exatamente São Bernardo do Campo. E vamos apontar aqui alguns pontos desse processo. Olha só, o processo está aqui, ó, todo impresso, organizado. Fizemos o estudo dele. E tem alguns pontos, Heredi, porque como a gente está com o tempo corrido, a gente não consegue abordar tudo. Mas tem algumas coisas que me chamou a atenção nesse processo. 2021. Olha só, a verdade não contada no caso da Maria da Penha. Inclusive eu já tenho um vídeo falando sobre esse livro, tá? Quem quiser, eu já conto como é que foi. Então você pode voltar, a gente vai colocar na descrição sobre isso, tá? Sobre essa história de como foi esse processo, que não é da forma que a mídia contou e nem a forma que a Maria da Penha conta. Extermínio de Homens, a vida como ela é, está aqui mais um livro contado, escrito por ele, tá? Então assim, olha só, alguns pontos me chamaram a atenção, tem uma entrevista que ela deu para uma emissora de TV, onde ela diz que você tentou eletrocutá-la. Eu estou aqui com o inquérito e o delegado colocou assim, ó, prestem atenção, para vocês verem a bizarrice que é. A vítima, ao retornar do tratamento médico, certo dia foi tomar banho de chuveiro elétrico, ocasião em que notou que o mesmo estava dando choque, tendo indagado Marco o que estava acontecendo, sendo este respondido que era porque estava acontecendo fio terra e que depois colocaria, ou seja, que estava sem fio terra. Que após esse fato, a declarante não usou mais aquele banheiro, temendo ser eletrocutada por ele. Olha só essa situação, ela deu um depoimento, a declaração nas folhas 48 do inquérito policial, onde ela alega que Heredi tentou matá-la por causa do choque no chuveiro. E aqui me chamou a atenção esse detalhe, sabe por quê, Heredi? Porque, Heredia, que quando eu morava no Acre, moro no Acre também, e lá tem muito isso, do chuveiro elétrico.
E aí, às vezes, quando não tem o fio terra, vai dar o choque mesmo. Isso daí é normal. Eu acho que muita gente já tomou esse choquezinho aí. E aí, quando eu vi isso, ela na cabeça dela, criando que você tentou matá-la, eletrocutada, por causa disso, que ela sentiu esse choquezinho. Só que aí, conversando contigo, veio mais detalhes. Que nesse período, ela já estava usando a cadeira de rodas, então ela não triscava o pé no chão. E outra, ela não conseguia entrar com a cadeira de rodas no banheiro, naquele banheiro. Né? Então, assim, é algo que a mulher vai criando na cabeça dela e ela acredita, ela supõe. E aí o delegado pega e aí põe na história como se fosse mais um homicídio. Né? E o que me chama a atenção é que nas entrevistas que ela dá aí nas emissoras, ela coloca e todo mundo fica assim, pasma. Meu Deus, esse homem é um monstro. Né? O que tu... Não sei se você já viu essas entrevistas que ela dá, onde ela cita sobre isso. Sobre esse detalhe, tu tem algum ponto aqui a esclarecer que eu deixei passar? Bem, primeiro, nos depoimentos que constam na justiça e na polícia, ela conta algo diferente ao que o delegadinho conta aí. Sim. Porque ela disse que quando foi a tomar banho, que pegou na torneira, sentiu o choque e coloca mais pimenta. Ah, sim. Que eu falei para ela para fechar a torneira, para que parasse de pingar água. E como ela não fez, porque ficou com medo, eu dei um chute na cadeira. Ah, ela fala que isso ela conta essa história. Porque eu não escapo de ser usado por ela cada que ela abre a boca para me colocar como um cara sem vergonha, cruel. Eu vou voltar aqui o que o Marco acabou de dizer. Ele está dizendo que ele não escapa de ser usado por ela para torná-lo como se fosse um mau elemento. Né? Porque... Marco, e assim, esse choque foi no banheiro das crianças, não foi no banheiro dela? Isso. Na doutrinação que ela fez com as duas empregadas, que foram no capacho da mentira, da falsidade, uma delas, de nome Rita, teve um deslize e contou. Não, só havia banheiro elétrico chuveiro elétrico no banheiro das crianças. Mais na frente, para querer ajeitar o erro cometido por ela disse, mas a patroa costumava tomar banho no banheiro das crianças. Tentando, forçando. Mas acontece que seria impossível para ela, numa cadeira de rodas, ou cadeira de banho, que tem as mesmas dimensões da cadeira de rodas, entrar nesse banheiro. Porque as medidas são 75 centímetros do eixo a eixo. A porta tem 60 centímetros do banheiro. Mais ainda, o box do banheiro, a média porta que se abre para entrar, tem 50 centímetros. Como ele entrar uma cadeira de 75 com uma pessoa em cima, sentada? Lá. Isso por um lado. Por outro, quando um ser humano vai abrir uma torneira, ele faz 3 movimentos. E não lo digo eu, lo dizem os cientistas aí. O primeiro, ele leva a mão e a coloca contra a torneira. Segundo, aperta a torneira. Terceiro, vira a torneira. Aí sai água. Segundo ela, na sua história sem vergonha, tão pronto ela encostou a mão, veio o choque. Então, ela se afastou.
Se se afastou, não abriu a torneira. Se não abriu a torneira, não saiu água. Então, por que ela coloca que eu falei para fechar e que como ela não quis, eu chutei? Não estava saindo água. Sim. E mais, ela não estava nesse banheiro. Ou seja, o que demonstra a mentira. Ave Maria. Tem outro fato que me chama a atenção, eu achei muito interessante porque nessa entrevista que ela deu para essa emissora, o entrevistador, ela diz assim, ó, que você agredia as crianças. Aí o entrevistador olha para ela e diz assim, nossa, mas como era? Ele batia nas crianças? Ela disse, aí ela ficou assim, aí disse, não, eu não bati, ele não batia, é porque ele era muito exigente, ele cobrava muito das crianças. Para ele tudo era senhor, as crianças tinham que chamá-lo de senhor, ou seja, ela conta de uma forma como se fosse para que a pessoa imagina você sendo realmente um monstro, que vai lá, agredia as crianças, batia, mantinha em cárcere privado, sabe? Você imagina um monte de coisa, da forma que ela conta. Aí quando esse entrevistador viu que ela tinha acabado de responder, aí ele disse, ficou assim calado, sabe? Ou seja, como era a forma de tratamento para com os seus filhos? Eu falo assim porque na minha casa eu tenho que chamar o senhor, chamar a senhora, é bença mãe, bença pai, então, ou seja, tem um respeito que vem de uma cultura, né? Que é normal. Até que quando eu vi isso eu digo, poxa, mas então meus pais foram também? Porque eles são exigentes. Meu pai sempre foi exigente em relação a isso, dessa cultura de manter o senhor, senhora, o respeito. Se um adulto está falando, a criança tem que permanecer calada, Então eu queria saber de ti, como é o tratamento com as crianças e o que você pode dizer para rebater isso daí? O único que eu posso dizer é o que não é dito, a verdade. Porque essa mulher mente cada que abre a boca. E a cada que tem uma entrevista nova, ela traz coisas novas para o carnaval. Como não é exigida a prova, é muito fácil mentir. Eu tratava minhas filhas bem, eu era carinhoso com elas. Não havia maus tratos. Nunca houve isso. De que as crianças tivessem medo de mim. Não. A mesma coisa é ela. Isso tudo é ciúme da mulher traída. Que uma das covardes dela disse, poucos dias depois da patroa ter chegado de Brasília, pequena trouxa fui eu, me chamou para acompanhá-la a procurar algum documento na bolsa do patrão. E encontrou uma carta. Sim. Dirigida a outra mulher. Então ela começou a chorar, caiu no pranto e a dizer que ele não dava assistência para ela. Bom. E mais na frente, a carta voltou ao lugar onde estava. Essa informação é ocultada por ela até hoje. Até hoje. Sendo que uma testemunha a contradiz. Mas ninguém viu. Entendi. Eu entendi, Marco. Na realidade, são muitas coisas que aconteceram no teu processo, né? Por exemplo, o fato de ter ocorrido um assalto, né? De ter tido uma investigação nesse sentido, e depois ela ter encontrado essa carta que você acabou de citar. Ela mudou o depoimento dela na polícia, mudou totalmente o primeiro depoimento, aí começou a dizer que você que planejou o assalto, inclusive que tentou eletrocutá-lo com o choque do banheiro. E tudo depois de ter encontrado essa carta, que ela engole essa informação e não conta para ninguém. Se não existisse essa carta, tu acha que a história seria diferente?
Eu falo pela motivação dela. A pergunta é, se não tivesse existido essa carta? Na realidade, assim, se ela não tivesse encontrado essa carta, você acha que a história seria diferente? Teria ficado só no assalto? Totalmente. Totalmente. Porque o que está em evidência aí é o ciúme doido de uma mulher perturbada. Inclusive, isso chama atenção, sabe por quê, a pessoal? vingança. Foi muito interessante que lá no depoimento dela, ela coloca que ele apresentava não ter ciúmes dela. Porque uma mulher vai na delegacia para dizer que ele encontrou uma carta, que ele estava tendo, que ele tinha um amante e que ele não tinha ciúmes dela. Que isso tem a ver com o mérito da causa? Para que constar isso numa declaração em sede policial? Sabe? Inclusive, o delegado faz questão de, ele não dava assistência para ela no sentido amoroso, mais ou menos isso. Não tinha ciúmes dela. Assim, o que mostra é a ira dela, é a raiva dela, sabe? Não, mas ela disse também que eu não dava assistência depois de que voltou de Brasília. Então, vamos lá. Não dava assistência. Eu mandei mudar e fazer segurança em toda a casa. Mandei colocar rampas para ela poder andar. Mandei abrir uma porta no compartimento contíguo à cozinha, onde houve a luta, direto para o quarto dela. Comprava os remédios, comprei cadeiras de rodas, cadeiras de banhos, colchão ortopédico, que tive que trazer de Brasília. Ou seja, um homem que quer matar uma mulher não vai fazer isso. Ia dar assistência. Outro ponto que me chama a atenção é que ela disse, inclusive foi um dos crimes que tentaram tipificar, que tipificaram, foi dizendo que você a manteve em cárcere privado, né? Manteve em cárcere privado depois que ela retornou de Brasília. Só que o que me chama a atenção é que ela conseguiu ir na delegacia, fazer o depoimento depois que encontrou a carta. Mas estava em cárcere privado. Estava em cárcere privado. Fazia fisioterapia numa van que era acompanhada pelos pais. Em cárcere privado. Que quem acompanhava eram os pais, né? Vou esclarecer isso. Vai. Para que vejamos o que é cárcere privado para essa mulher. Ela disse para mim, depois de encontrar a carta e depois a eletrocução do banheiro, sim, que o primo dela, Riolando, que trabalhava no IPEC, que era ortopedista, aquele que fazia esses tratamentos, fisioterapeuta, lhe tinha dito que faria para ela o tratamento de graça, sim, que mandaria uma van do IPEC a apanhá-la a 1 hora e a devolveria entre 5 e 6 horas. Sim. Então eu achei joia. Falei, maravilhoso. Ele quer ajudar, mas claro que sim. Por quê? Porque quando ela esteve internada em Fortaleza, antes de viajar, antes de eu levar para Brasília, eu paguei um tratamento que fizeram para ela, que na época foi 120 mil cruzeiros, eu acho que era na época. Que era muito dinheiro. Imagine agora como seria. Você então, pagou o tratamento dela. Você pagou esse tratamento. Esse primeiro, sim. 120 mil cruzeiros. Se fosse hoje, seria quanto? Se a gente chegasse no cálculo. Só para a gente poder... Não, é porque um homem que tenta matar a mulher, eu acho que não vai investir 120 mil cruzeiros, né? Seria... Se a gente perguntar, isso seria uns 300... Mil reais? 300 mil reais? Os membros superiores, membros inferiores, 2 profissionais capacitados. E naquele período, depois que ela voltou, você trabalhava o dia todo, ela ficava em casa? Eu quero chegar aí. Sim, é porque é um cárcere privado, então estou tentando entender esse caso. Então, eu concordei. Muito bem. Então começa amanhã. Tudo bem. Eu ia trabalhar dia e noite, de dia. Eu tinha curso na universidade,
tinha trabalho no CETRED, eu era coordenador executivo de uma divisão lá, e de noite eu fazia palestras e cursos para executivos. Então, mais ou menos eu chegava geralmente a meio-dia, quase 1 hora. Almoçava, tomava um banho e corra. E de noite, 10 horas da noite, 10h30 até 11 horas. Isso era de segunda a sexta. Às vezes tinha um dia que tinha um descansinho. Bom, então, eu ia para casa a almoçar e fui mais cedo, porque tinha às 2 horas um encontro numa empresa onde eu fazia consultoria. Quando eu estava chegando a um quarteirão, eu vi um carro estacionado no portão da minha casa, da nossa casa. Eu achei estranho, era o carro de Itamar, esposo de uma irmã dela, de nome de Lerice. Tudo bem, deixei assim. Fiz uma ré e fiquei embaixo de uma sombra esperando a ver o que acontecia. Quando eu vi sair o pai dela, empurrando a cadeira de rodas, pegaram ela, colocaram entre o carro, a cadeira de rodas, fecharam e colocaram no porta-mala, e Tamar, o cunhado dela, dirigindo, e o pai e ela, e foram embora. Então eu disse, meu Deus, o que estão fazendo comigo? Estão mentindo? Aí esperei 5 minutos e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, perguntei para as empregadas, onde está a patroa? E disse, acabou de sair, vieram do IPEC em uma van para levar e tal. Eu falei, já estavam planejando, né? Já estavam 2 empregadas. Mas a filha mais velha, que tinha 6 anos, Viviane, olhava para mim assim como queria falar comigo. Eu fui a tomar banho, saí do banheiro e encontrei ela sentada na minha cama, na nossa cama. E falei, filhinha, o que foi? Está pronta para ir para a escola? Estou sim, mas é que eu queria contar uma coisa, mas Mainha disse para mentir, para não contar a verdade. Fomos para a varanda, contou. Quem vem aqui todos os dias a visitar a Mainha é meu avô e Itamar. E vem no carro a levar ela, não era por IPEC. E eu escutei eles falando de advogado e de juiz. Para mim foi suficiente. Uma inocente contando a verdade. Sim. Então, eu viajei no dia 11 para Rio de Janeiro atender uma empresa. Se não me engano, esse mesmo dia, ou dia seguinte, ela me telefona e me deixa o recado. Na portaria me comunicam, quando eu vou lá e ligo para ela, ocupado, entrou a ligação. Era ela. Me deu uma esculhambação. Me agrediu, me insultou, me tratou aos gritos. Que eu era quem tinha tentado matá-la, que tinha encontrado as cartas de outra mulher e que já estava separada de mim, que estava na casa dos pais, da mãe, com as crianças que eu nunca mais veria. Eu falei para ela, calma, não se precipite, não é assim. Eu vou voltar o antes que puder. Voltei no dia seguinte. Quando eu voltei, já existia questão. Já tinha um processo, já tinham dado... Ela deu entrada no dia 1º. Quando foi a viagem que o senhor fez? Dia 11. Dia 11, então há e 10 dias durante todos esses trabalhando. dias,
ela está fazendo fisioterapia. Meu Deus do céu. Gente, por que eu estou falando isso? E ficou internada. Porque ela alega presa. que sofreu cárcere privado. Tá? Então, assim, é uma situação muito interessante. Mas nesse ela cárcere mesma se contradiz. Várias contradições. Cada que fala, ela dá mais informações, contradizendo e entrando em conflito com o que já disse. O que eu estou querendo dizer é que ela falava que tinha cárcere privado, mas que ela ia constantemente na delegacia, ela seguia a vida dela. Você saía para trabalhar, ela ficava em casa com as empregadas. Então, assim, que cárcere privado é esse? Ela ia à fisioterapia, ia para casa da mãe, onde se encontrava com o advogado, com Itamar, onde era a base de planejamento, né? Obrigado por acompanhar até aqui. Agora se liga nesta dica. Antes de fechar qualquer compra online, acesse nosso site, cupommestre.com.br. Os melhores cupons e ofertas das melhores lojas da internet estão te esperando. Se na próxima compra você não pegar cupom em nosso site, vai acabar se esbarrando em uma feminista mentirosa. Até a próxima.